Hi guys, good morning. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Sobre countable e uncountable nouns, além dos quantifiers, tá? Olha só. Substantivos contáveis e substantivos incontáveis, né? Os contáveis são aqueles que aceitam, né, que possuem o plural, eles aceitam o artigo an, eles podem ser quantificados por números. E os incontáveis não possuem plural, eles não aceitam artigo e eles não são quantificados, tá? Alguns exemplos aqui de substantivos contáveis: egg, sandwich, carrot, certo? Pessoal, os substantivos contáveis são aqueles que você consegue colocar uma quantidade, né, usar um número para um determinado substantivo sem precisar de um container, sem precisar de uma unidade de medida, tá? A partir do momento em que você precisa de uma unidade de medida para quantificar aquele substantivo, você tem um substantivo incontável, uncountable nouns, certo? Exemplo, quando eu digo uma xícara de chá, eu não falo do chá em si, e sim na quantidade de recipientes em que eu armazeno aquele líquido, certo? Então, quando eu me refiro o meu número se refere à quantidade de recipientes, né, de containers, ou se eu me refiro a uma unidade de medida, por exemplo, 200 ml de água, 1 litro de leite. Quando eu preciso de uma unidade de medida para quantificar, quando eu preciso de um recipiente para quantificar aquele substantivo, eu tenho um substantivo incontável, uncountable nouns. Quando eu não preciso de nenhuma unidade de medida, de nenhum recipiente, de nenhum container, nada, para trazer a quantidade, né, para quantificar aí o meu substantivo, eu tenho um substantivo contável, tá? Como em português nós falamos um ovo, 2 ovos, um sanduíche, 2 sanduíches, uma cenoura, 3 cenouras. Veja, eu me refiro ao próprio substantivo em si, e não a um recipiente, e não a uma unidade de medida para quantificá-lo. Certo? Então, essa é a diferença entre um e outro, tá? Countable nouns são aqueles que eu consigo quantificar, tá? E os uncountables são aqueles que não são possíveis quantificar. Eu preciso aí de uma unidade de medida ou de um recipiente, certo? Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui para vocês então um resuminho, tá? De alguns substantivos que são caracterizados aí como uncountables, tá? Os líquidos, como eu acabei de mencionar para vocês aí, um exemplo do chá, né? Tea, juice, pó e grãos também não são quantificados. Aí eu tenho exemplo do dust, sand, sugar. Aí mais um exemplo de líquido, coffee, né? Dust, poeira, sand, areia, né? Não são quantificados, certo? Aí eu tenho também as ideias abstratas, os sentimentos, certo? Tem as ideias abstratas, os sentimentos, os adjetivos, as ações, são todos que não possuem aí uma forma de quantificar, né? Exceto se você usar, por exemplo, nos líquidos, um recipiente ou uma unidade de medida, tá? Também são uncountable nouns os mass nouns. O que seria? Seriam substantivos aí que trazem uma ideia de conjunto,
tá? São aqueles substantivos que trazem uma ideia de conjunto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu me refiro a food, eu me refiro à comida de uma forma geral, tá? Então, ele é um conjunto. Quando eu me refiro à comida, aos alimentos, né? É uma forma generalizada. Então, aí eles são uncountables, tá? Quando eu me refiro ao meu cabelo, por exemplo, cabelo, se eu quero dizer que o meu cabelo está bagunçado, por exemplo, eu não estou me referindo a um único fio, e sim a um conjunto de fios, certo? Por isso, ele é um mass nouns, porque ele dá uma ideia aí de conjunto, tá? Aí também temos os fenômenos naturais, e os esportes, tá? São todos os substantivos aqui que são caracterizados como uncountables, tá? Olha só, fiz uma tabelinha também para ajudar a memorizar alguns uncountables nouns que causam de repente uma confusãozinha por conta do português, que nós conseguimos colocá-los no plural, que nós temos uma outra regrinha, né? Então, aqueles que causam mais confusãozinha, eu coloquei para vocês nessa tabela, tá? Em relação aos quantifiers, olha só como ficou bem simples aqui com essa tabelinha, para vocês entenderem. Tá separado aqui, ó. Em rosa, são aqueles que nós utilizamos para os countables. Em verde, uncountables. E em azul, que eu posso usar tanto para substantivos contáveis como incontáveis, tá? Quando eu utilizo aqui, ó, few ou little, eu me refiro a pouca quantidade, né? Já que quando eu estou falando de uncountable nouns, eu não consigo especificar uma quantidade exata. Eu uso pouco ou muito, né? Quantidades aproximadas, assim. Então, few ou little, quando eu quero me referir a pouca quantidade. Many ou much para muita quantidade, tá? Many ou much para muita quantidade. Então, eu uso few ou a few, né? Para pouca quantidade em relação aos meus substantivos contáveis, certo? Uso many em relação à grande quantidade para os meus substantivos contáveis, tá? E quando eu uso esse a few aqui, ó, if a few, o significado muda um pouquinho. É pouca quantidade, mas quer dizer que é uma quantidade suficiente, tá? Quando eu acrescento A na frente do fio, significa assim que é pouca quantidade, mas é o suficiente, tá? Então, fio eu utilizo para pouca quantidade, para os pronomes, não, perdão, para os substantivos contáveis e many para muita quantidade dos substantivos contáveis. Pouca quantidade para os substantivos incontáveis, eu uso little, tá? Little. Muita quantidade para o substantivo incontável, eu utilizo much, certo? Muita quantidade aqui, pouca quantidade aqui, muita quantidade aqui. Aqui de rosa são os countable, tá? Que é o few many. E de verde, uncountables, certo? Continuando então. Aí eu tenho aqui os quantifiers que podem ser utilizados tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis, tá? Que são aqui, ó, no, any, que significa nenhum, nenhuma, né? Some, algum, alguma, a lot of, bastante, né? Uma quantidade muito grande, tanto para um quanto para o outro. Certo, pessoal? Agora que nós fizemos uma pequena revisão sobre esse conteúdo, eu vou enviar junto com esse vídeo para vocês alguns exercícios e se ficar alguma dúvida, nós falaremos amanhã na nossa aula síncrona, certo? Bye, bye!